Tá, essa daqui é a base completa, né? O que a gente vai preparar agora é esse suporte aqui, que é o que acopla o motor na base, tá? A ideia dele ser flexível é para ele conseguir eliminar a vibração e evitar que diminuir o ruído, diminuir o barulho dessa base aqui. Então a gente vai cortar um pedaço com 8 centímetros. A gente vai tirar com 8 centímetros por 15, 16 centímetros. Ok, então é isso aí. Vai ter 8 centímetros por 16. Então agora a gente vai fazer essa circunferência aqui, tá? Cortar aqui no EVA justamente para permitir o encaixe aqui dessa parte aqui do motor de passo. Então ele tem, nesse caso aqui ele tem 22 milímetros, então a gente vai fazer com em torno de 25 milímetros. Deixa eu ver quanto é que eu usei aqui. Aqui eu usei 30, então a gente vai fazer com 30. Então 30 milímetros, 3 centímetros de circunferência. Como isso vai ficar no centro, então a gente vai descobrir onde é que está o centro aqui. Então a gente vai marcar um X aqui para encontrar o centro. Ok. Tá, então eu medi 3 centímetros, tá? Ao longo do centro. E fiz manualmente mesmo aqui o desenho. Então agora é só dobrar e cortar. Perfeito. E aí a gente testa. Beleza. O que é importante aqui, na verdade, é que os parafusos, que sobra espaço para os parafusos, tá vendo? Tá? É onde eles vão ser fixados. Beleza. Então a gente vai fazer isso para 2 placas, tá? Vai juntar. Vai encaixar aqui. E agora a gente vai utilizar alguma coisa para fazer uma punção, tá? Para furar bem onde está, buscando aqui onde está o parafuso, onde está consegue ver daí? O furo do parafuso, tá? Então a gente vai fazer um furozinho, vai buscar onde ele está. O parafuso eu vou passar as dimensões, aí pode colocar na forma de legenda, tá? No vídeo. Aí vou colocar uma roelinha. E aqui a gente já parafusa no lugar. A gente vai fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. Mesma coisa, vai olhar aqui para tentar achar mais ou menos onde é que está. Aqui. Beleza. Tá bem fixo, tá vendo? Aí chega... Ó. Aí dentro fica dessa forma aqui, tá bem seguro. Ok? Então o próximo passo agora é colocar os ímãs aqui nessa pazinha, tá? Um cuidado que a gente tem que ter é que esses ímãs precisam estar em polaridade invertida. Então aqui, ó, aqui ele está repelindo, aqui ele está atraindo, tá vendo? Então a gente tem que colocar os dois de um lado com o norte para cima e os outros dois com o norte para baixo. E para fazer isso, para ficar mais fácil, a gente não se confundir, a gente marca. A gente marca 2. Mas nada para até marcar todos, para a gente saber qual é o lado, qual é a polaridade. Que a gente tem perigo na hora de pular e se confundir. Então agora a gente vai encaixar
aqui na pazinha, lembrando de colocar 2 para o mesmo lado e os outros 2 invertidos. Okay. Para encaixar aqui dá um pouquinho de trabalho, ele entra sob pressão. Vou colocar aqui os 2 virados para cima primeiro, ó, tá? Tá aqui o que eu marquei. Esse aqui é a mesma coisa, então os 2 aqui tá do mesmo lado e agora eu vou colocar invertido aqui do outro lado. Ok. Tá? Então coloquei eles invertidos. Se for o caso, eu posso até testar para ver se eles estão invertidos. Aqui está repelindo, aqui está repelindo, aqui está atraindo, aqui está atraindo. Tá? Então só tem que tomar esse cuidado importante de inverter as polaridades aqui. Que caso... Às vezes acontece de na impressão esse diâmetro do furo aqui ficar abaixo e ele não encaixar, tá vendo? Se for esse caso, a gente usa uma broca de 5 milímetros. Tá gravando, né? Uhum. A gente usa uma broca de 5 milímetros para fazer esse furo. Aí feito isso, agora é só encaixar no motor de passo. Geralmente eu coloco ela em cima da bancada e encaixo o eixo aqui. Sob pressão, isso aqui já é suficiente, tá? Pode ser que a gente precise depois só regular a altura em função para deixar isso aqui reto. Então agora a gente precisa fixar o motor de passo nessa base, como ele está aqui, tá vendo? Tá? Essa base, então, ela tem 10 centímetros aqui de altura, tem, dá para ver as dimensões? Uhum. 18 centímetros de comprimento e de largura ela tem 18 centímetros também, tá? A mesma coisa, 18 por 18, e o diâmetro aqui desse, não precisa ser necessariamente um círculo, pode ser um quadrado, mas ele tem que ter 10 centímetros, que é para a pá poder rodar livremente aqui dentro, tá vendo? Está localizado aqui bem centralizado. Então é um suporte bem simples de ser feito, pode ser feito com qualquer material, pinos ou com compensado. Aqui a gente foi na marcenaria e pediu para o pessoal produzir, ficou um custo, você lembra de quanto é que eles cobraram aqui? Não lembro. Em torno de 15 a 20 reais. Eu acho que foi 20. Então agora o próximo passo vai ser fixar o motor de passo aqui nessa base, tá? Então vamos fazer isso. A gente vai procurar centralizar o máximo possível, tá? E agora a gente vai utilizar uma broca pequena, essa aqui eu acho que é uma broca de 2,5, tá? Que é para fazer os furos aqui onde vai encaixar os parafusos. Ok, feito isso, vou voltar aqui na mesma posição e agora vou encaixar os parafusos, tá? São esses parafusos de rosca soberba, tá? Ele tem, nesse caso aqui ele tem 15 milímetros de altura. Vou usar uma arruela lisa apenas para ajudar a fixar, como isso aqui é material flexível, então para ajudar a fixar o emborrachado. Ok, mas aqui tá o suficiente, tá vendo? Tá nivelado, tá vendo? Tá? O ideal é que ele fique abaixo, ele fique plano aqui com essa linha aqui, com esse plano aqui dessa tábua, justamente para ele não ficar batendo no fundo do vaso, tá vendo? Então aqui tá perfeito, tá ótimo. Se quiser ele pode até ficar um pouco mais baixo.
Então, o próximo passo agora vai ser a gente fazer essa fixação da placa eletrônica que controla o motor de passo aqui na lateral do bioreator, tá? É importante o posicionamento aqui dessa placa para facilitar, caso a gente precise carregar novas informações ou reprogramar o Arduino, a gente precisa que essa porta aqui esteja acessível e essa aqui é a porta de alimentação da placa, tá? Então a gente tem que deixar essa daqui para fora e essa aqui pode ficar virada para baixo. Caso seja necessário fazer algum tipo de reprogramação, é só virar aqui a base e inserir aqui o cabo que conecta com o computador. Ok, então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos marcar, escolher aqui uma posição e vamos marcar os furos aqui da placa. Basta 3, tá? O quarto aqui não é necessário fazer essa fixação, 3 parafusos aqui é mais do que suficiente. Então agora a gente vai fazer, nós vamos perfurar, pode perfurar inclinado aqui, como eu não consigo reto mesmo, posso fazer um pouquinho inclinado aqui a fura. Depois que fez os furos, a gente vai fazer a fixação no lugar, tá? Pode utilizar o mesmo parafuso que foi utilizado aqui também, ou pode utilizar esses parafusos aqui. O de rosca soberba é até mais fácil. A gente vai colocar no lugar aqui. Tá, então na gravação anterior a gente começou a montar o bioreator e a gente verificou que a gente tinha comprado o modelo errado. Embora ele seja muito parecido, né, em termos de formato e tudo, mas a tensão dele é diferente. Então a gente precisou parar a gravação, fizemos a substituição do motor. E aí eu já aconselho que quando vocês comprarem esses motores, né, se certifique de que ele não venha como esse aqui, tá vendo? Sem o conector. Tá dando zoom, né? Agora sim. Tá, ele não fique sem o conector como esse daqui, ó. Ele venha já com o conector pronto, tá? Ele já vem com o outro conector que vai aqui no próprio motor, tá? De 6 pontos. Vai facilitar bem o trabalho. Então, em relação ao que a gente já mostrou aqui, até aqui, exatamente como já foi demonstrado, tá? A única coisa que a gente fez de errado foi de ter utilizado um modelo diferente. Eu já fiz a substituição, então aqui a gente tem agora o modelo já correto, tá? Quando for colocar o motor aqui, tenta deixar a pazinha o mais plana possível, tá? O mais nivelada possível. E aí você pode estar utilizando calços, por exemplo, se for necessário, utilizando calços aqui embaixo na borracha, né? Para tentar deixar a pazinha o mais nivelada possível, tá? Essa parte de cima aqui. O fio que vem no motor geralmente é um fio bastante comprido. Aí você tem a opção de cortar e soldar e diminuir, o que daria mais trabalho. Ou você pode simplesmente enrolar o fio também para diminuir o tamanho dele. Tá? Eu vou fazer essa segunda opção. A placa nós vamos fixá-la da mesma forma como nós fizemos anteriormente, tá? Então ela já estava fixada no vídeo anterior. Retirei para poder testar o motor novo, então a gente só vai voltar da mesma forma como estava anteriormente, tá? O único detalhe é que agora, como esse motor já tem o conector, então a gente vai simplesmente colocar o conector aqui nesses 4 pontos que vai do lado da plaquinha aqui controladora. Tanto faz, tá? Não tem problema de posição, você pode colocar assim ou invertido. A única diferença que isso vai causar é que o motor, em vez de rodar para um lado, vai rodar para o outro, mas vai funcionar da mesma forma. Então não tem lado certo aqui não, qualquer um dos dois está correto. Nós vamos agora fixar de novo aqui os parafusos. Então
não deixar esse fio aqui solto aqui embaixo, né, eu também posso estar prendendo ele aqui ou aqui perto da placa, tanto faz. Acho que eu vou prender ele aqui perto da placa. Vou aproveitar esse buraquinho aqui que eu não utilizei da placa de fenolite para fixar ele aqui. Então vou utilizar outra presilha. Então depois de pronto ele vai ficar dessa forma aqui, tá? O importante é que essa saída do Arduino aqui ela fique livre, porque eventualmente você pode querer conectar o cabo, né, para fazer alguma alteração no código, enfim, aí você precisa deixar essa entrada aqui livre para poder fazer isso, tá? Então já está pronto, vamos testar se ele está funcionando. Para testá-lo, você pode utilizar água, tá? O frasco de vidro com água. Tá? Então ele vai, como já está carregado o programa aqui, ele vai acelerar lentamente até atingir a velocidade máxima. Então está funcionando corretamente. Vamos testar com o próprio vidro do reator para a gente ver se funciona corretamente, tá? Então a gente vai pegar água mesmo, tá? Pode ser água de torneira. Vamos colocar aqui a bailarina, a gente vai ver daqui a pouco como fazer essa bailarina. E vamos colocar aqui para ver se ela faz a agitação. O ideal é você começar do zero, tá? Então tira da tomada, coloca de volta. E a gente deve verificar se a bailarina não vai escapar daqui, né? Se por acaso ela escapar, pode indicar que o motor está muito baixo, ou ele está topando no vidro e está parando a rotação, tá? Mas se ele estiver agitando como está aqui, é sinal de que está funcionando corretamente, né? Veja que ela está girando aqui dentro. Procura centralizar bem. Espera até ele atingir a velocidade máxima, tá? Para certificar que está funcionando corretamente. Então, agora nós vamos mostrar a vocês como confecciona o próprio vidro do bioreator, tá? Que é onde vai o meio de cultura. Isso aqui é um frasco de borosilicato de 2 litros. Ele tem, então, uma tampa. Essa tampa nós vamos fazer 3 perfurações para poder entrar um tubo de entrada de ar. Esse tubo tem um filtro, né, de seringa, o ar vai passar por aqui filtrado, então vai impedir a entrada de bactérias e outros contaminantes. Ele vai ser inserido então no próprio meio de cultura e vai ter também um tubo de saída de ar, tá? Lembrando que esse tubo aqui ele não vai até o meio de cultura, ele vai ficar alto aqui na tampa, a gente vai ver daqui a pouco quando eu tirar, justamente para permitir a saída do ar. E geralmente a gente deixa ele curvado, né, abaixo do vaso, justamente para evitar a entrada de contaminantes. Então o ar somente sai e isso minimiza a possibilidade de que algum contaminante consiga entrar por aqui e contaminar o meio. Tá? E um terceiro perfuração que nós fazemos é o ponto de inoculação do inóculo, de onde a gente insere o inóculo. Então, esse tubo aqui é um tubo bem pequeno, tá? Que a gente vai inserir aqui, colocar uma pequena quantidade do inóculo de interesse e em seguida retornar para o lugar. Ok? Então vamos ver por dentro aqui como é que isso funciona. Pode deixar. Então, conforme eu mostrei a vocês, tá bom aí o foco? Eu só dar mais um zoom e ajustar. Aí. Tá. Então, esse aqui é o tubo de aeração, tá? Ele vai passar e descer, é o tubo mais comprido do lado interno, que ele vai ter que descer até mais ou menos aqui no meio de cultura, tá? Esse aqui é o tubo de saída de ar. Então veja que ele fica aqui cerca de 1 ou 2 centímetros no máximo, tá? Porque justamente para permitir a saída do ar, ele não pode estar em contato com o meio de cultura. E esse aqui é um pequeno tubo que a gente coloca, também de silicone, para fazer a inoculação, tá? O ideal é que ele não seja muito comprido, então esse daqui, cerca de 2 centímetros de comprimento total é o suficiente para permitir que a agulha entre sem dificuldade, tá?
Então vamos fazer agora o preparo a confecção dessa tampa aqui. Vão ser simplesmente 3 furos de 3 milímetros aqui. Deixa eu só me certificar de que qual que é o diâmetro externo. Então esse tubo ele tem 5 milímetros, tá, de diâmetro externo. E, por consequência, os furos aqui também vão ser um pouquinho menores, 4,60, 4,5, justamente para o tubo entrar com pressão aqui. Então, vou pegar uma broca adequada. Então, para fazer esses furos, eu vou utilizar uma broca de 4,5, tá? Uma broca de 4,5, para permitir, então, a entrada com pressão desses tubos. Então nós vamos fazer 2 furos nessa linha aqui e um furo aqui nessa linha, tá? Cadê a broca? Então tá feito aqui os 2 furos. Eu vou fazer mais um aqui do lado. Lembrando de sempre perfurar desse lado interno aqui da tampa, tá? Tá aparecendo? Ai, agora tá. Sempre perfurar do lado interno aqui da tampa. Evita, não precisa ficar, evita deixar a furadeira torta, tá? Porque você pode acabar ampliando o furo, então tenta manter ela o mais reta possível. E faz só uma limpeza dos furos para ficar bem encaixadinho, tá? Os tubos depois. Você pode até testar se vai conseguir encaixar. O ideal é que ele entre com pressão mesmo, tá vendo? Um pouco de dificuldade, que é justamente essa pressão que vai evitar a entrada de contaminantes, ok? Então, primeiro tubo de inoculação. Não tem ordem, tá? Você pode escolher qualquer sequência dos tubos de inoculação ou de saída de ar, não tem nenhum problema em relação a isso, não. O tubo de entrada de ar, ele vai ter... Deixa eu medir aqui. Então, esse tubo de entrada de ar, ele vai ter cerca de 40 centímetros, tá? É o suficiente. Esse é de entrada, né? Novamente ele entra com bastante pressão, tá vendo? É difícil de entrar. A ideia é justamente, quanto mais difícil for de ele entrar aqui, menor vai ser a chance de contaminação. Vou utilizar um alicate aqui para puxar. Esse tubo, então, ele vai até aproximadamente... Falta algum... Então você pode puxar bastante aqui, ó, e depois você regula a altura. Tá visível aí? Uhum. Então essa daqui seria uma altura adequada, você pode ir regulando depois conforme a necessidade, tá? Ele não pode ficar topando no fundo do vaso. Então a ideia é que ele passe aqui por esse suporte. Esse fixador aqui. Então aqui está um tamanho adequado, tá vendo? Ó, cerca de... que ele fique numa altura de aproximadamente 3 centímetros, 2 a 3 centímetros em relação ao fundo do vaso, tá? Não é legal ele ficar no fundo do vaso porque eventualmente ele pode entrar em contato com a bailarina e tirar a rotação, atrapalhar a rotação e a agitação. Ok. E por fim, o tubo de... Deixa eu ver quanto é que ele tem aqui.
30 centímetros, tá. Então, por fim, agora o tubo de saída do ar, ele pode ter em torno de 50 a 60 centímetros, tá? A gente vai fixá-lo aqui no furo que a gente fez. Novamente, ele tem que entrar com bastante dificuldade. Tá? Esse é sinal de que não há espaço, o espaço é pequeno entre a mangueira e a tampa. Não, ele deve ficar o mais próximo possível, tá vendo? Ó? No máximo de 1, 2 centímetros, 3 no máximo aqui em relação à tampa. Ele precisa ficar bastante espaço aqui para fora, porque ele é somente a saída do ar. De forma alguma isso aqui pode ter contato com o líquido. Tá? Então com isso a tampa está pronta, é só isso. Nas primeiras versões desse bioreator, a gente achava que era necessário fazer uma vedação com silicone interna e externa. Depois a gente acabou testando para ver se realmente era necessário e vimos que não. Dessa forma aqui, sem nenhuma vedação extra de silicone, ele funciona muito bem e não dá contaminação. Tá? Basta que o orifício que você faça aqui, ele seja menor, pelo menos meio milímetro menor do que o diâmetro externo da mangueira para gerar uma pressão que evite justamente essa entrada de contaminantes. E aí isso torna muito mais fácil a limpeza, muito mais fácil a operação. Por isso que a gente optou por esse desenho. De novo, pronto. Tá, aí alguns detalhes, a gente vai ver isso durante a operação do bioreator, mas eu acho que é interessante citar. Então, no momento, a gente está utilizando essa opção aqui para vedar a entrada da inoculação. Tá? Não ainda, a gente não está satisfeito, funciona perfeitamente, não dá contaminação, então do ponto de vista de resultado, está dando o resultado que a gente espera, que é não contaminar, mas ainda é algo que a gente que a gente pretende aprimorar. Uma das opções que a gente está pensando é utilizar um silicone aqui, por exemplo, ou utilizar uma tampa de borracha, é algo que a gente vai melhorar no futuro, mas esse é o design atual que nós estamos utilizando. Então isso daqui é simplesmente aquelas tampas que vêm em seringas, tá, para proteger a seringa. Isso aqui suporta autoclavagem tranquilo, então a gente utiliza isso daqui para tapar a entrada da inoculação e consegue ficar bem fixo. Tá? Então está funcionando, mas é algo que a gente pretende alterar no futuro. Com relação à fixação do filtro de seringa, né? Tá legal aí? Tá. Então com relação à fixação do filtro de seringa, ele sempre vai ser colocado no tubo mais comprido, tá? Que é o tubo de entrada de ar, o que está mais comprido dentro do bioreator. Então, geralmente, essa parte aqui mais fina é a que vai entrar em contato, é o que vai ser colocado aqui no tubo. Ele deve entrar realmente sob pressão, tá? Para garantir, evitar a contaminação. Lembrando que depois que ele é autoclavado, então isso daqui vai para a panela de pressão, vai ser esterilizado. Depois que ele é autoclavado, essa parte aqui pode ficar em contato com o ar, não tem problema. Por quê? Porque o filtro aqui impede que qualquer contaminante, partículas que estão no ar, consigam entrar para essa parte aqui. Agora, de forma alguma, depois que já foi feita a esterilização do vaso, você pode retirar o filtro, porque isso vai expor para a contaminação. Tá? Então essa aqui é a parte que vai, essa parte mais fina do filtro de seringa é a que vai em contato com a mangueira que vai para o bioreator. E agora nós precisamos fazer a conexão do tubo que vai para a bomba de aquário. Tá? Então a gente está utilizando um tubo aqui com cerca de 1 metro, 1,5 metro de comprimento. Esse tubo, as dimensões a gente já passou para vocês, mas eu vou reforçar aqui embaixo depois. Quais são as dimensões. E agora a gente precisa fazer a conexão desse tubo que vem da bomba de aquário com o filtro de seringa. Então ele é muito difícil de você conseguir encaixar diretamente. Eu imagino que até seja possível, mas é muito difícil. Se você tentar conectar, ele pode acabar dobrando e ficando passagem de ar, que você vai perder a aeração. Então algumas opções que você pode utilizar é achar qualquer tipo de tubo, tá? Qualquer material, não precisa ser autoclavável, qualquer material, isso aqui não precisa esterilizar, essa parte da mangueira, que encaixe e tenha um bom encaixe com o filtro de seringa. Tá? Só para vocês terem ideia, esse tubo aqui, por exemplo, ele tem de diâmetro externo 4 milímetros. Tá? Então, qualquer tubo que você encontrar com diâmetro externo de 4 milímetros, ele vai dar um bom encaixe aqui, ó, no filtro de seringa.
E aí sim, fica fácil encaixar isso na mangueira que vem do filtro de aquário, que vem da bomba de aquário, tá? Então com isso a conexão está feita, tá bem segura, não há vazamento, então qualquer material, tá? Não importa o material, qualquer tubo que você consiga exercer esse encaixe aqui seria bom o suficiente. Uma outra opção que nós vimos que também funciona é utilizar um tubo de silicone, nesse caso aqui, deixa eu ver o diâmetro externo dele. Ele tem cerca de 4, aproximadamente 4 milímetros de diâmetro externo também, tá? Um pouquinho maior seria até melhor, um pouquinho mais um diâmetro um pouquinho maior, tá? Ele consegue encaixar bem aqui, ó, no filtro de aquário, tá? E consegue encaixar bem nessa outra mangueira. Então, se você tiver acesso e tiver disponível para comprar essa mangueira de silicone, ó, também, ó, ela dá um bom encaixe, funciona muito bem. Não importa, qualquer material, desde que você consiga deixar bem fechado para evitar perder ar, o que vai prejudicar a aeração. Tá gravando, né? Tá. Tá. Com relação à mangueira, você pode até fazer a mangueira com um comprimento um pouco maior, 2 metros, por exemplo, um pouco mais. Porque eu gosto de fazer algumas voltas, 2 ou 3 voltas aqui na mangueira, ó, tá? E prender ela com uma presilha. Explico já o motivo. Então eu gosto de fazer umas 3 ou 4 voltas aqui na mangueira, porque isso aqui serve como um pré-filtro. Então o que acontece? Esse filtro que nós utilizamos aqui, ele tem uma abertura muito fina, 0,45 micrômetros. Então ele é muito fácil de entupir. Então se toda a sujeira que vier do ar passar por esse filtro, ele vai ser inviabilizado muito rapidamente, entendeu? Ele vai ser perdido muito rapidamente, porque vai entupir os poros. Então, ao invés de utilizar esse filtro para filtragem das partículas mais grosseiras, nós utilizamos a própria mangueira de silicone enrolada dessa forma aqui, porque, veja, vocês estão vendo como ela é mais escura aqui no início, tá vendo? E como ela fica muito mais... Tá claro? Dá para ver bem? Tá. Ó, ela é bem escura aqui no início, ó, e depois ela fica mais clara. Significa o quê? Que muitas partículas de sujeira, de poeira, elas estão ficando retidas nessa primeira parte aqui do filtro no próprio silicone. Então isso garante uma maior longevidade desse filtro aqui, que é um pouquinho mais difícil de comprar e um pouquinho mais caro, tá? Então, usando esse procedimento aqui, você consegue fazer isso aqui funcionar por muito mais tempo. Então, isso aqui funciona como um pré-filtro que aumenta bastante a longevidade do filtro de seringa, tá? Comprimento da mangueira, você escolhe o tamanho. Se por acaso a bomba for ficar perto do bioreator, esse comprimento seria suficiente. Se eu quiser manter a bomba um pouco mais longe, eu posso aumentar o tamanho da mangueira também para conseguir deixar mais longe do vaso bioreator. Então a gente vai cortar um tubo com 6,5, aproximadamente 6,5, tá? de comprimento. Silicone. Então, vou medir aqui entre 6 e 6,5. Depois a gente corta novamente para acertar. Ok, agora nós vamos inserir então o ímã aqui nesse tubo que nós cortamos. E tem que seguir completamente até ele chegar mais ou menos na metade do tubo. Aí vai ficar bem mais fácil. Estava estranhando, tá muito comprido. Então a gente vai inserir, tá bem visível aí? A gente vai inserir até metade do tubo, de modo que a quantidade de mangueira que tem a extra para cá seja aproximadamente igual ao que tem de extra para cá, ok?
Então agora no próximo passo a gente vai utilizar um pedacinho daquela mangueira que nós utilizamos para fazer a tampa, tá? Nós vamos utilizar a mesma mangueira também para ajudar a fechar aqui e a vedar essa saída, tá? Eu vou cortar 2 pedacinhos, mais ou menos do mesmo tamanho aqui do que está sobrando, tá? Então tá aqui, ó, esse aqui vai ser inserido aqui dentro depois. Naturalmente, né, vai ficar um orifício aqui da mangueira, então a gente não quer que o meio líquido tenha contato com o ímã. Então a gente precisa vedar isso daqui. Para fazer essa vedação, nós vamos utilizar silicone, tá? Por dentro aqui desse tubo que a gente vai colocar. O tipo de silicone que eu estou utilizando aqui é silicone de aquário, tá? Eles também vendem tanto nesse tamanho grande quanto nesse tamanho pequeno. Só tomar cuidado para não usar, nós não recomendamos vocês utilizarem esse silicone que é utilizado na construção civil, porque ele possui antifúngicos aqui dentro, que há o risco disso poder contaminar ou atrapalhar o crescimento das bactérias. Nós não testamos isso, mas pelo risco a gente prefere utilizar esse de aquário, que é utilizado para cola de vidro de aquário, porque a gente sabe que ele vem sem esses fungicidas que eventualmente poderiam estar prejudicando o crescimento das bactérias, tá? Então o que eu vou fazer agora? Um problema desse silicone, qualquer silicone, é que geralmente ele vai ter cura acética. Então ele tem um pH um pouco baixo e isso pode gerar ferrugem do ímã, tá? Então para evitar esse problema, eu costumo, antes de colocar o silicone, né, colocar um pequeno pedaço de papel alumínio, justamente para que o silicone fique em contato com o papel alumínio, ao invés de entrar em contato direto com o ímã. Então isso vai diminuir a chance de haver algum tipo de contaminação. Então eu vou colocar aqui o papel alumínio antes, pressioná-lo, colocá-lo lá em contato, tá? E vou até que ele fique em contato com o ímã lá dentro. Justamente só para agir como uma proteção do ímã, tá? Eu vou pressionar bem, ó. Tá bem visível, né? Tá. Para que ele fique formando uma camada, tá vendo? Uma camada de proteção que evite o contato direto do silicone com o ímã, evitando assim a ferrugem precoce do ímã. Eles vão enferrujar ao longo do tempo, tá? Pode acontecer, é só trocar, é fácil de trocar. Então, a mesma coisa fazer aqui com o outro lado. Novamente, coloquei um pedaço pequeno de alumínio e vou ajustando para ele ficar bem perto aqui do alumínio, formando novamente uma camada de proteção para evitar o contato direto do silicone. Agora eu vou pegar aquele tubo que nós cortamos, tá bom, foco? Tá. O tubo que nós cortamos, eu vou inserir, tá? Ele vai ficar assim mesmo, um pouquinho para fora, depois eu corto esse excesso. Faço a mesma coisa do outro lado, com outro pedaço que eu cortei. Ok. Lembrando que esse tubo é o mesmo que nós usamos anteriormente para fazer a tampa. E agora eu vou utilizar o silicone para fechar esse espaço aqui, tá? Fechar essa parte interna aqui do tubo. Vou inserir aqui o bico e vou fazer a aplicação do silicone. Ok. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Faço a aplicação. Removo o excesso. Vou esperar curar, tá? Isso vai levar em torno de 24 horas para ele curar completamente. Depois de 24 horas ele está pronto. E aí, depois que ele tiver curado, eu removo esse excesso aqui do tubo que está sobrando, do pequeno, tá vendo? Tiro esse excesso aqui, tá? Então, basicamente é isso. Está pronta
está pronta o agitador. Pode acontecer dele enferrujar, tá vendo? Então, caso isso aconteça, é só retirar. Como ele não está colado com silicone, você pode simplesmente tirar esse tubo interno aqui e substituir o ímã que está enferrujado. Mas nós vimos aqui que no laboratório não causa problema, tá? Opa, tá fora, né? Então pode acontecer de ele enferrujar. Caso ele enferruje, então você vai retirar aqui essa tampinha que nós fizemos com o tubo interno, vai remover o ímã que está enferrujado. Na verdade aqui eu acho que talvez pode ter sido um início do enferrugem aqui do ímã, e substitui, tá? Mas não é problema. Esse ímã aqui, por exemplo, nós estamos utilizando ele há um bom tempo, dessa forma mesmo enferrujado, ele não está causando nenhum tipo de prejuízo à qualidade do bioinsumo, tá? Então, caso você queira substituir, é bem simples. Então agora a gente precisa confeccionar esse suporte aqui. A função dele é simplesmente garantir que a mangueira que faz a aeração, ela não fique solta aqui dentro. Eventualmente ela pode colidir com a bailarina e tirar ela da agitação, prejudicar a agitação. Então é simplesmente um suporte que nos ajuda a manter essa mangueira aqui da aeração próxima da extremidade aqui do vidro, tá? Da parede do vidro. Ela tem um desenho muito simples, então você vai utilizar para manter, para fixá-la aqui do lado de fora, né? Você vai utilizar esses ímãs, o tamanho desses aqui, pode ser qualquer ímã na verdade, não tem problema, tá? Não tem uma dimensão exata, somente o suficiente para garantir que ela fique estável aqui, ó, bem presa, tá? Pode utilizar para girar, que ela fique bem presa aqui, ó, e não tenha risco de cair, tá? Já a interna, aqui tá bom o uso? Deixa eu só ajustar o foco. Aí. Então a interna ela é feita também com ímãs. Como esses ímãs podem entrar em contato com o meio de cultura, então a gente utiliza a mesma estratégia, tá, de utilizar um tubo de silicone justamente para proteger e evitar contato dos ímãs com o meio de cultura. Nesse caso aqui em específico, esse tubo ele tem 4 centímetros de comprimento, então a gente vai cortar um pedaço de 4 centímetros. Deixa eu acertar aqui essa ponta. Centímetros. Esse outro tubo aqui, ele tem 6,5, tá? Aproximadamente, que não precisa ser exato. Então eu vou cortar um pedaço aqui com 6,5. E aqui dentro nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ímãs do mesmo que nós utilizamos anteriormente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem uma a mais. Então nós vamos proceder igual nós fizemos anteriormente com a bailarina, tá? Inserindo os ímãs até o meio do tubo. Então a gente vai procurar deixar o mesmo espaço para cá e para cá, para os dois lados, tá? Isso vai ter cerca de 8 milímetros, tá? E isso nós vamos utilizar então para fazer a inserção da mangueira dos dois lados. No final ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Então ela vai, o fato de ter essa mangueira aqui vai impedir a entrada de água, e através desse orifício que a gente vai fazer a inserção da mangueira de aeração. Então é simplesmente isso.
de novo, esse suporte ele fica aqui na parede do tubo, tá? E a ideia justamente é de ele servir para permitir a manutenção dessa mangueira aqui de aeração na extremidade aqui próxima à parede do vidro, evitando que ela fique diretamente solta e atrapalhe a agitação. Então, só isso. Ok? Uhum. Tá. Então agora, com relação à confecção dessa placa aqui, a minha sugestão, a princípio, é que você procure um técnico em eletrônica, tá? Então, você vai levar esse diagrama, tá bem visível? Tá? Vai levar aqui esse diagrama, ele está disponível já aqui no link do vídeo e na página do GitHub, tá? Então ele mostra exatamente quais são as conexões que devem ser feitas. Eu estou utilizando nesse caso aqui uma placa de fenolite, tá? Exatamente seguindo aqui essas conexões, é exatamente isso que eu fiz aqui, ok? Requer um pouco de experiência com soldagem e com eletrônica, mas é algo que qualquer pessoa consegue fazer. Eu vou fazer um tutorial para quem tiver interesse em produzir isso daqui. Eu vou mostrar o passo a passo de como fazer, mas no momento eu indico que talvez a opção mais fácil seria levar esse diagrama aqui para um técnico eletrônica e levar os materiais que são necessários. Então é necessário uma placa de fenolite, tá? Essa daqui ela tem 5 centímetros por 7 centímetros. Ela já vem marcadinha aqui as posições. Tá bom o foco? Tá. É necessário um Arduino Nano, tá? Então esse daqui é o microcontrolador que vai fazer o controle do motor de passo. É necessário também essa plaquinha aqui, Polulo 8825, ela que faz o controle do motor de passo e o dissipador que vai aqui em cima. São utilizados 2 diodos, um capacitor de 16 volts e 330 microfarads ou maior, e uma entrada, pode ser de 2 terminais, precisa ser 3, para fazer a ligação da fonte. Com relação à fonte, deixa eu pegar uma fonte aqui. Cheguei até a gravar isso em algum momento, eu acho. Como fonte, então, a gente vai utilizar uma fonte que tem a saída de 12 volts e 5 amperes no mínimo, tá? 5 ou mais, no mínimo 5 amperes. De preferência bivolt. Você pode soldar aqui um conector, ou você pode simplesmente cortar o fio, se ela vier com esse tipo de conector, e identificar quem que é o positivo e o negativo e fazer a ligação aqui na placa, tá? Mas no momento minha sugestão é que você leve esse esquema aqui e esses materiais para um técnico em eletrônica, para que ele faça a soldagem da placa. Tá? Eu vou deixar uma foto também em alta resolução aqui dessa placa, caso queira seguir o esquema que está mostrado aqui. Tá bom? Então é isso.